Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar e finalizar o módulo 14, que é o do sistema endócrino, que é o último módulo dessa apostila do terceiro bimestre. Na semana que vem a gente vai ter uma aula de revisão desses dois módulos, do 13 e do 14, né? Do 13 não teve ainda. E a nossa prova está chegando, hein, gente? Então hoje a gente finaliza esse módulo, vai ter um brochurão, uma atividade valendo nota no final, então prestem bastante atenção. E vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês a apresentação. Então aí você já deve estar vendo a minha tela. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dos hormônios que estão relacionados com a puberdade. Entender o que é essa puberdade e quais hormônios são esses. Antes, vamos relembrar o que são hormônios. Né? São substâncias produzidas por glândulas. Qual tipo de glândula? As glândulas endócrinas. São aquelas que produzem hormônios e os liberam na corrente sanguínea. Então, a glândula produz o hormônio e libera no sangue. E do sangue, ele se espalha para todo o nosso corpo. Afinal, o sangue percorre o nosso corpo inteirinho. Então, ele pode chegar, os hormônios podem chegar em vários órgãos. Eles podem agir em um órgão especificamente, ou eles podem agir em vários órgãos. Então, aí tem alguns exemplos que a gente já falou. A adrenalina, que age no coração, nos pulmões, nos músculos. O hormônio do crescimento, que age no corpo todo, mas principalmente nos músculos e nos ossos. A melatonina, que é aquela que vai sendo produzida conforme a gente vai sentindo sono, então ajuda a gente a dormir bem. Então, aí são alguns exemplos de hormônios, que a gente já falou um pouquinho deles na aula passada. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho das glândulas sexuais, que também são chamadas de gônadas. Gônadas é um termo neutro, que serve tanto para as gônadas masculinas quanto para as femininas, né? Então, a gônada feminina é o ovário e a masculina o testículo. O que essas gônadas fazem? Elas produzem os hormônios sexuais e também as células reprodutivas. Então, vamos lá. Os ovários, que são as gônadas femininas, produzem os hormônios estrógeno e progesterona. O estrógeno, ele também pode ser escrito como estrogênio. Eu acho que na apostila talvez esteja estrogênio, mas as duas formas estão certas, tanto estrógeno quanto estrogênio. E esses hormônios, eles têm vários efeitos, e um deles é fazer a produção das células reprodutivas. Qual que é a célula reprodutiva feminina? É o ovário, é o óvulo. Mas não precisa se preocupar com esse nome dessa célula agora, que esse é um assunto para o próximo bimestre. Então, por enquanto, pessoal, só precisa saber o nome dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. Então, a feminina produz o estrógeno e a progesterona. E as glândulas sexuais masculinas produzem a testosterona, né? As mulheres têm dois hormônios sexuais e o homem tem um só, que é a testosterona. Tudo bem? O que os hormônios sexuais fazem, pessoal? Eles vão ser produzidos pela glândula, né? E tem diversos efeitos. E a gente pode dividir esses efeitos em duas classes, em dois tipos. O efeito primário, que é o efeito principal desse hormônio, é o amadurecimento das células reprodutivas. Então, no caso das meninas, os óvulos vão começar a se amadurecer e todo mês um óvulo vai ser liberado. E no caso dos meninos, os espermatozoides vão começar a ser produzidos. Então, aí vai começar o amadurecimento sexual. E também tem os efeitos secundários, que daí vão acontecer em todo o corpo. Então, a gente vai ver um pouquinho agora quais são essas mudanças. E por que a gente relaciona elas com a puberdade? A puberdade é uma fase da vida que geralmente ela começa ali na pré-adolescência, um pouquinho na adolescência, ela é acompanhada da adolescência. A puberdade é marcada por essas mudanças no corpo. Ela começa com a produção desses hormônios. Então, quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos, é quando começa a puberdade. Então, aí tem alguns efeitos. Vocês vão ver que tem alguns que são semelhantes nas meninas e nos meninos. Por exemplo, o primeiro aí, que é o aparecimento de espinhas no rosto, acontece tanto nas meninas quanto nos meninos. Porque esse hormônio vai agir na pele. Na pele, não sei se vocês lembram lá do primeiro bimestre, a gente viu que existem as glândulas sebáceas,
que produzem um óleo que ajuda a hidratar a nossa pele e manter a nossa pele, não deixar ela muito seca. Então, o que acontece? Quando esse hormônio começa a ser produzido, aumenta a produção das glândulas sebáceas, o que pode deixar a pele mais oleosa, causar um entupimento de alguns poros e o surgimento de espinhas. Bem, aí nas meninas acontece o desenvolvimento dos seios, então as mamas começam a crescer, o corpo ganha formas mais arredondadas. Como assim? O quadril, ele aumenta de tamanho, principalmente. Bem, então o quadril ele fica maior, corre um acúmulo de gordura no quadril, que deixa ele maior, o seio também aumenta, e aparecem alguns pelos nas axilas e na região dos órgãos genitais. Então, a axila é essa região aqui, que às vezes a gente chama de sovaco, e a região genital é a região próxima aos órgãos reprodutores. Vamos dar uma olhada nos meninos agora. Nos meninos também tem o crescimento de pelos, só que nos meninos crescem mais pelos. Então, vai crescer pelo na região genital, nas axilas, mas também no peito, no braço, nas pernas, no rosto, começa a aparecer a barba, tudo bem? A voz muda nos meninos, a voz começa a ficar mais grossa, porque o hormônio vai agir nas pregas vocais, vai deixá-las mais grossas, o que muda o tom da voz. Tem uma outra característica que acontece tanto nos meninos quanto nas meninas. Olha aqui, o suor se modifica. Opa, minha setinha tá louca. O suor se modifica. Então, vai agir também, o hormônio vai agir também nas glândulas sudoríparas e vai mudar o suor, o que deixa a pessoa com um cheiro diferente. E é justamente nessa fase que a gente começa a precisar usar o desodorante, porque senão o corpo pode começar a ficar com um cheiro desagradável. E nas meninas ocorre o amadurecimento dos óvulos e a primeira menstruação. Então, a gente vai falar desse ciclo menstrual, da menstruação, no próximo bimestre. E nos meninos também ocorre um problema não, né, gente? Não é problema isso. Ocorre uma mudança no cabelo. Então, o couro cabeludo fica mais oleoso e pode começar a aparecer a caspa. Essas são algumas mudanças, tem outras também que acontecem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários ou eu respondo no próximo Tira Dúvidas. Gente, de tarefa vai ficar um brochurão, ou seja, essa tarefa vai ler nota, tudo bem? Então, é o ler 2, da página 357 e 358. Esse ler fala sobre diabetes. O primeiro que a gente fez na semana passada falava sobre a adrenalina. E esse vai falar sobre a diabetes e vai falar da relação dela com alguns hormônios. Tudo bem? Tem o valor de 30 pontos, então façam com atenção, com carinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa, coloquem aqui no vídeo ou anota aí na apostila em algum cantinho para vocês perguntarem no próximo Tira Dúvidas. Gente, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.